Anteriormente, Caim recebeu nível 10 de proteção de todos os deuses e queria ser um aventureiro para proteger o sorriso das pessoas e de seus entes queridos. Observando seu entusiasmo, seu pai decidiu contratar um tutor para ensiná-lo. Quando Caim escuta isso, ele se emociona e a empregada o parabeniza por isso. Enquanto está deitado em sua cama, ele fica pensando em quem seria seu mestre. Talvez ele possa ser um orco ou uma bruxa. Só então a empregada o informa sobre a chegada de seus tutores. Ele fica tão animado que usa o teletransporte. Ele não tem comando sobre isso, então ele cai nos seios de Millie. Por ele ser uma criança, Millie assume que ele pulou nos seios dela querendo se alimentar. Ele acaba ficando constrangido. Caim se apresenta às suas professoras Millie e Nina. Em sua imaginação ele pensa sobre o ataque repentino do canalha que causou a sua reencarnação e também os deuses que lhe concederam 10 de níveis de proteção para tudo. Neste mundo ninguém imagina o quão poderoso ele é porque ele esconde seu status de todos. Sabendo que ele é de uma família nobre, Millie está sendo tão formal e hesita na frente deles. Ela dá a devida apresentação de que ela é uma aventureira e pertence ao rank D. Depois disso ela diz a Nina para se apresentar. Comparada a Millie, Nina parece calma, então ela diz seu nome. Millie acha que é inapropriado e rude na frente do nobre e retira o seu capuz. Caim descobre que ela é uma elfa, mas ele diz a elas para serem casuais. Seu pai as designa para ensiná-lo esgrima e magia pelos próximos 3 anos. Sem perder um minuto eles começam a treiná-lo. Para verificar sua habilidade, Millie diz a ele para balançar sua espada. Assim que recebe o comando, ele balança a espada como um profissional. Observando seus golpes, ninguém pode acreditar que ele tem 5 anos. Até mesmo Nina compartilha sua percepção de que Caim é superior a ela em esgrima. Elas ficam confusas quando Caim diz a elas que passou recentemente pelo processo de batismo. Millie fica chocada e decide fazer uma simulação com as espadas de madeira e eles começam a lutar. O surpreendente é que ele se esquiva de todos os ataques da Millie facilmente. Observando sua performance, Nina pergunta sobre seu status durante sua luta com Millie. Ele responde que seu pai não permite que ele revele isso a estranhos. Millie se esgota com a luta de espadas com ele. Ela o passa para as mãos de Nina para aprender magia. Em comparação com Millie, Caim parece descansado, como se a luta de espadas fosse um mar de rosas para ele. Nina decidiu ensiná-lo o básico, mas Caim diz a ela que ele já sabia do básico, e que já tinha praticado. Ele mostra a ela uma bola de água, bola de fogo e um tiro de pedra que fez buracos na parede. Nina e Millie ficam chocadas por ele ter usado magia sem encantamento, e revela que ele é um gênio. Além disso, Nina e Millie ficam chocados por vários motivos, porque os classe S também são incapazes de fazer isso. Essa magia só pode ser obtida com treinamento intenso, mas uma criança de 5 anos, também é impossível. Ele tem capacidade de usar todos os elementos e junto com a esgrima, ele está explodindo a mente delas. Agora elas pensam que não há nada que possam ensiná-lo. Então ele mostra a elas uma toalha e aparece uma caixa de itens que as deixa novamente em choque. Elas achavam que não há mais nada que possa deixá-las assustadas, então elas aparecem surpresas. Ele pede que elas o levem para fora da mansão porque eles não podem treinar aqui. Elas também acham que é uma sugestão apropriada, então eles concordam e vão pedir a permissão de seu pai. Caim está feliz porque iria sair da mansão pela 2ª vez. Quando eles perguntam a seu pai, ele pensa que não é seguro enviar seu filho para fora. Ensiná-lo na mansão se torna perigoso, porque ele está além do nível básico. Eles precisam treiná-lo no nível intermediário. Se Caim continuar a treinar lá, ele pode explodir a mansão. Ouvindo isso, a mãe de Caim está sorrindo, mas seu pai está perplexo porque ele foi longe em seu primeiro dia de treinamento. Seu pai sabe que seu filho é extraordinário, mas a surpresa do primeiro dia é chocante para ele. Agora que seu pai percebeu isso, concedeu-lhes permissão com algumas restrições. Não é permitido ir longe ou violar a condição imposta por seu pai. Quando eles se afastam dos limites da mansão, Nina assumiu a responsabilidade de ensiná-lo magia. Ela disse a ele para realizar a magia intermediária sobre uma pedra. Caim usa magia de fogo que corre pelo chão, e que também cria uma onda de choque impressionante que quebra a enorme pedra. Novamente suas tutoras estão em choque porque este nível de magia está muito além do intermediário. Também elas acham que ele deveria estar esgotado porque muito poder foi consumido nesta magia, mas Caim se sente revigorado como se ele não tivesse realizado uma mágica difícil.
Ela revela que ele tem mana ilimitada para executar magia, e que esse garoto de 5 anos ainda tem muito a mostrar. Então elas sentem o perigo em seus arredores e ficam cautelosos. Aparece um coelho assassino que ataca humanos, então as tutoras estão prontos para enfrentar essa fera, mas o coelho assassino desvia delas e vai em direção a Caim. Ele desvia da sua ofensiva e o mata com um único golpe de tiro de ar. Essa é a primeira presa do Caim, então ele quer mostrá-la para sua mãe e irmã. Portanto, ele a mantém em sua caixa de itens. Assistindo Millie também deseja ter uma bolsa mágica para esse propósito. Ela está guardando dinheiro para isso. As tutoras decidiram continuar caçando, então Nina usa magia de localização de inimigos que lhe dá uma resposta em um piscar de olhos. Seus inimigos estão a 300 metros deles. Caim fica curioso porque ele quer aprender a localizar os monstros com feitiço. Percebendo suas técnicas mágicas, ele tenta realizar essa magia quando ele cria a fina camada para procurar os monstros. Ele não apenas os localiza, mas também pode dizer o número deles. Nina está olhando para ele com a boca aberta porque são poucos que conseguem fazer isso, e não são capazes de realizar essa mágica em um dia. Agora elas perceberam que ele não é um garoto comum. Com muita alegria ele se move para matar coelhos que estão na região. Caim oblitera o primeiro com seu elemento fogo, Nina também o mata com sua varinha mágica e Millie elimina o coelho com seu golpe de espada. Quando Caim está prestes a lidar com o último, ele foge para a floresta perigosa. Caim tenta ir para a floresta para lidar com ele, mas as tutoras não permitir que ele faça isso por causa de monstros perigosos que residem lá. Aventureiros competentes também são incapazes de derrotá-los. Uma vez a cada década eles saem desta floresta e os atacam, e por isso que a parede ao redor da cidade são forte o suficiente para não permitir que os monstros entrem. Elas encorajam Caim a se tornar poderoso suficiente para derrotar esses monstros. Quando ele chega em casa, ele verifica seu status e fica chocado porque seu status ultrapassou o nível 8, matando alguns coelhos assassinos. Ele atingiu o nível 8, que é surpreendente. Ao examinar, ele descobriu a razão por trás disso. Caim tem 10 em todos os níveis: tempo, fogo, água e elementos da terra estão todos no nível 10. Ao atingir este nível, faça o que fizer, ele receberá um bônus de 100 vezes. Sabendo disso, ele começou a amaldiçoar os deuses, porque eles causaram a ele um grande problema. Se os países souberem disso, eles o matarão porque ele pode ser um problema para eles. Além disso, sem pensar nessa bagunça, ele decidiu se concentrar em se tornar um aventureiro. Na manhã seguinte, suas tutoras decidem ensinar sobre os monstros, e vão para a guilda. Elas sabem que Caim pode matar um animal inferior em apenas um segundo, então elas vieram aqui para obter informações sobre um mais forte que ele pode derrotar. Até a recepcionista também fica feliz em se encontrar com o fofo aventureiro Caim, que não pode registrar seu nome porque não é adulto o suficiente. Um aventureiro de nível maior aparece e interrompe a conversa. Ele também humilha Millie por dar aulas particulares e ordena que ela despeje a bebida em seu copo. Nina diz que não vai fazer isso porque elas estão de serviço. O guerreiro de nível maior considera isso um insulto e segura Nina, mas Caim diz a ele para deixá-las porque ele quer treinar. O guerreiro de nível 6 está tirando o sarro dele, então Caim o joga fora com um único tapa em seu corpo. Ele se levantou e novamente começou a atacar mas Caim se esquivou de seu ataque com a velocidade do trovão e teve que lhe ensinar uma lição com sua mãozinha e pés. É vergonhoso para um guerreiro de nível C ser espancado por um garoto de 5 anos, então ele segura a espada com os dedos e o joga para fora da guilda. Caim também avisa os guerreiros que prenderam Millie, mas eles se mostram teimosos e ameaçam matar Millie com uma adaga. Sem saber com quem eles mexeram, para lhes ensinar uma lição, ele pula para eles e os joga para seu mestre. Sendo dominado por emoções, Nina o abraça e promete proteger Caim quando o perigo surgir. Depois disso, eles praticam muito e aproveitam a refeição de dar água na boca. Passados 3 anos, sua empregada aparece em seu quarto para ele trocar de roupa, mas Caim já trocou. Ela informa que suas tutoras não querem continuar o contrato. Quando a empregada o aconselha a prolongar o contrato, ele a proíbe, porque ele não quer que elas fiquem presas a ele. Antes da despedida, ele quer entregar um presente, então ele lembra do afeto delas e que Millie queria uma bolsa mágica. Ele vai à floresta para coletar itens.
ele derruba o ogro de sangue com seu ataque de fogo. Quando ele retorna, ele enfrenta um dragão da terra e novamente o derruba com sua habilidade de fogo. Por outro lado, um guerreiro assistindo à explosão assumiu que os monstros estavam em surto. Caim tem que voltar e usa magia de teletransporte. A situação foi informada a todos que correram para lidar com os monstros. Um ambiente intenso foi criado na cidade. Quando seu pai chegou ao local com o exército, ele só encontrou uma cratera e um lenço. Seu pai está olhando o lenço de boca aberta e percebe que o monstro não os atacou. Foi Caim que fez isso. No dia seguinte, Caim mata uma matilha de lobo com sua bala de ar. Com este único ataque, ele matou esta matilha. Por outro lado, os tutores também estão tristes porque eles vão se separar dele, então Caim mostra o presente que ele fez com as mãos em agradecimento. Essas bolsas mágicas são feitas de um ogro de sangue e um dragão da terra. Quando as tutoras ouvem, ficam de boca aberta porque para derrotar esses monstros é preciso um grupo de aventureiros. Em seguida, outro choque está pronto para elas. Essas bolsas mágicas têm um espaço para caber uma mansão inteira. Quando elas ouvem, ficam atordoados porque esse item deveria ser um tesouro nacional. A bolsa de itens que Millie iria comprar caberia apenas 2 carruagens, mas essa capacidade está além de sua imaginação. Este tesouro pode prejudicá-las. Ele tenta limpar essa bagunça dizendo que se alguém as tirarem delas, os itens aparecerão em seu tamanho e peso originais, então não há nada que possa arrancar delas agora. As tutoras perceberam que isso é muito melhor do que um tesouro nacional. No entanto, elas sabem que Caim é um gênio e que elas não ensinaram nada a ele. Caim respeita suas professoras e fala que aprendeu muitas coisas. Elas beijam suas bochechas, o que o faz corar. Elas também dizem que ele pode chamá-las, que estarão prontas para ajudá-lo quando ele precisar. Se você perdeu a parte 1 deste vídeo, assista clicando aqui do lado esquerdo. Gostou deste vídeo e ainda não é inscrito? Inscreva-se para ver mais resumos de anime.